igreja, paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, aqueles que estão nos visitando pela primeira, pela segunda, sejam muito bem-vindos, amém? Que Deus possa falar profundamente ao teu coração nessa noite. Queria convidar a igreja a abrir, tudo a ver com o que ele falou, amém, glória a Deus, estamos no mesmo espírito. Salmos 113, amém? Salmo 113, ia começar no versículo 5, mas diante desse testemunho, vamos ler o Salmo todo, meu irmão. Salmo 113, amém? Aleluia. Para onde nós iremos? Onde? Salmo 113 fala assim: aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, em outra versão, o pobre, e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Põe a mão no seu coração, o Senhor já está aqui, já sinto brasas aqui nesse lugar, vamos dar lenha para Ele. Pai, muito obrigada, Jesus, nós queremos Te louvar, Senhor, pelo Teu amor que nos resgatou. Onde estaríamos agora? O que seria de nós se não fosse esse amor? Senhor, nós Te louvamos pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, Senhor, que nos direciona, que nos lava, Senhor, Deus, que nos santifica, Pai. Nós Te louvamos pelo Teu Santo Espírito que nos convence, que nos, Senhor, regenera, Pai. Nessa noite eu Te peço, Senhor, leva nossa mente cativa à obediência de Cristo. Fala conosco como só Tu sabes fazer, Senhor. Deus, precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ser iluminados os olhos do nosso entendimento, Senhor. Dá-nos essa revelação daquilo que Tu queres para nós. Assim nós oramos, Te entronizando nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse salmo é maravilhoso, esse salmo é tremendo, esse salmo aponta, amados, sabe, o trono de Deus está nas alturas, mostra a grandiosidade desse Deus, sabe, que não tem limite, né? A terra é o estrado dos seus pés, mostra o quanto Ele é santo, o quanto Ele está elevado, sabe? Mas apesar dessa posição, apesar de, isso que é incrível em Deus, Ele se inclina, olha que coisa, Ele se inclina, sabe o que isso fala no meu coração? Não sei ao teu, mas Ele se importa. Ele se importa com o que você está passando, com o que está acontecendo aqui. Ele se importa, Ele não precisava disso, mas Ele se inclina para ver o que está acontecendo, né? Então eu quero dizer isso, começar essa palavra dizendo, se você acha, né, como todos nós um dia já achamos assim como Jorge, já pensamos em desistir, achamos que Deus não... Jorge Roberto, amém? Jorge Roberto. Né? Ele se importa. Fala para a pessoa que está do teu lado, Ele se importa. Ele se importa. E Ele não só se inclina, Filipenses fala ainda mais, Ele se esvaziou. De quê, gente? Da sua glória, né? Ele se esvaziou e tomou a forma de servo e foi humilde, sabe, obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Mas
Ele fez tudo isso. Esse é o nosso Deus, amém? A Ele toda a honra, toda a glória, como o salmista aqui começa muito bem louvando. E aqui nesse salmo mostra a nossa condição, amados, a minha condição, a tua condição. Somos pobres, necessitados e viemos do pó. Não esquece nunca essa realidade. Somos pobres porque somos carentes, somos imperfeitos. Nós necessitamos, todos nós, não há um homem, uma mulher aqui nessa noite que não esteja precisando de algo. Diariamente nós temos muitas e muitas necessidades. Ele sabe disso. Ele sabe também, quando fala do pó, mostra a nossa natureza, como somos vulneráveis, somos vasos de barro. Viemos do pó e ao pó voltaremos um dia, né? Mas ainda assim, amados, Ele levanta, Ele ergue. Olha que coisa tremenda, maravilhosa, né? Se não fosse Deus, Ele nos levanta. Isso aponta para quê? O poder da ressurreição. Ele nos restaura. Aquele que está mortinho, aquele que parece que não tem saída, Ele dá uma nova saída. Você pode glorificar Deus por isso? Esse é o nosso Deus. Ele levanta, Ele faz assentar entre os príncipes do seu povo. Isso mostra, Ele te honra, meu irmão. Se você está vivendo vergonha, eu quero declarar em nome de Jesus, Ele tem dupla honra. A tua história não termina aqui, amém? Ele é que sabe os pensamentos que tem a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o quê? Um futuro, uma esperança. Esse é o nosso Deus, amém? Ele te faz assentar entre os príncipes, e Ele diz aqui, né? Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Amados, Jesus certa vez falou que aquele que crê nele, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Nós temos sede, né? Ele falou para a samaritana, se tu soubesse aquele que está diante de ti, tu pedirias e ele te daria a água da vida. Mas não satisfeito em só nos dar água, o seu poder criador nos capacita a gerar vida, amados. Você é uma fonte de vida, você crê nisso? Todos aqueles que têm sede podem ir até você e beber e se fartar, receber uma palavra de Deus, uma palavra que revigore. Olha que coisa maravilhosa. É claro que literalmente ele aponta para isso, né? Ele tira aquela esterilidade e ele faz frutificar. Aquilo que aparentemente está cortado, mas ao cheiro das águas voltará a ter folha, a ter vigor, amém? Esse é o nosso Deus. 1 Coríntios 1, 27, Paulo fala algo fantástico, que ele escolheu. Olha, né, a lógica de Deus, né, o modus operandi de Deus, né? Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas humildes, desprezadas e que não são, para reduzir a nada as que são. Fala comigo, sou eu. Amém? Me escolheu, glória a Deus, né? Para quê? Para que a glória seja toda dele, amém? É Ele que levanta, é Ele que restaura, é Ele que faz assentar, é Ele que faz frutificar, e a glória só é dele. Queria que você abrisse aí em Neemias, amém? Oi? Neemias 2, aleluia. Amados, por falar em reconstrução, em recomeço, né? Essa palavra está borbulhando dentro de mim já faz tempo, né? E um livro maravilhoso na Bíblia que está à tua disposição e eu te encorajo a ler,
é o livro de Neemias, que fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. E aqui no capítulo 2, amém? No capítulo 2, versículo 11, olha aí. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Dá um salto aí, vai para o 3, na outra página, né? Que fala no versículo 14: a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Amém, amados? Então, quando Neemias chega diante daquele caos, né? E às vezes a gente se vê assim, a gente não sabe nem por onde começar, né? Algo precioso a gente destaca aqui no texto. Ele não falou nada daquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Deus fala contigo? Fala, né? Às vezes a gente fala demais, né, amados? Mas se Deus falou com você, segura essa palavra. Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? No final vai dar tudo certo. Você só tem que descansar nele. Você só tem que confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? E aí, Neemias tinha recebido um chamado poderoso, né? E ele estava ali, antes de iniciar, ele contempla, ele vai para um ponto e ele vê o estrago, né? Então, quando nós pensamos em recomeçar, em reconstruir a nossa vida, amados, nós precisamos fazer essa autoanálise. A gente examinar aonde nós falhamos, onde nós temos sido vulneráveis. Por quê? Para que a gente não venha repetir os mesmos erros, onde nós precisamos de um reforço espiritual. Quantos estão comigo? Estão entendendo? Então, Neemias olha para aquilo, né? E algo interessante para você saber, quando você estudar aqui o livro de Neemias, mostra que Jerusalém ali tinha 12 portas. Hein? É fascinante isso. Assim como o livro, né? Como o tabernáculo, né? Todos os utensílios do tabernáculo apontavam para quem? Para Cristo. As portas de Jerusalém também apontam para Cristo. Amém? Porque, inclusive, um dos eu sou, quando ele se revela, né? Acho que é João 10, que ele chega, se revela como bom pastor, ele fala que ele é a porta das ovelhas. E depois, mais adiante, ele fala, eu sou a porta, aquele que entrar encontrará pastagem. Amados, o que isso representa? Tudo que nós precisamos para sermos felizes, sermos plenos, sermos realizados nessa vida, está em Cristo. Ele é o acesso, Ele é o meio, Ele é a via expressa para que você possa viver uma transformação, uma mudança. Quantos concordam com isso? Agora a questão é se nós queremos entrar ou não. Existem portas que precisam estar abertas para mudanças acontecerem na nossa vida. E outras portas precisam estar fechadas. Amém? Aqui, precisamente, eu queria falar sobre essa porta. A porta do monturo, que ele levanta do monturo pobre. Não é isso? A porta do monturo representava a porta do lixão, do entulho. Todo lixo que era processado na cidade passava por aquela porta. Por quê? A cidade precisava ficar limpa, a cidade precisava estar longe de toda contaminação.
Então, os muros, né, o ataque do inimigo foi tão forte, que as portas estavam completamente queimadas, o muro destruído, e aí Neemias examina tudo isso, né? Por onde é que ele deveria começar? Deixa eu te falar, nós temos portas na nossa alma, você concorda comigo? Existem lixo, amados, desde a hora, hoje eu parei para pensar nisso, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, quanto de lixo você produz? Eu sei que por ano a gente produz assim uma quantidade exorbitante. A gente tem que ter consciência do nosso lixo, meu irmão, né? Falando em meio ambiente, né? A gente precisa saber descartar o nosso lixo. Precisamos fazer isso com maior responsabilidade, porque existem famílias, se você não sabe, que vivem do lixo. Existem famílias, não consigo, depois que eu assisti uma reportagem, eu não consigo mais jogar resto de comida fora, acho que eu já falei aqui isso, né? Fora, misturado com sujeira, eu coloco um saquinho à parte. Quando eu vi como é que eles catam lixo para fazer a refeição para os seus filhos, é algo assim tocante, amados. Então, é a nossa consciência, né? Onde é que a gente pode fazer a nossa parte? Se cada um, né, fizer a sua parte, nossa, o planeta agradece, amém? Mas o que eu queria falar é que existem lixos na nossa alma. Existem lixos, amados, que precisam ser liberados para que nós possamos ser renovados por Deus. Sabe, aquilo que nos contamina, aquilo que está lá dentro, precisa ser extirpado. Entende isso que eu estou falando? E a porta tem que estar fechada. Por quê? Porque senão a poeira, a gente vai para lá e traz através nos nossos pés. Lembra de Jesus quando estava ali na última ceia, e ele, depois da última ceia, ele faz aquele ato maravilhoso, né, de lavar os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas, mesmo sabendo que Judas iria trair. Ele estava lavando, e quando ele chega diante de Pedro, o Senhor nunca vai me lavar, se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo. Sabe, olha que coisa tremenda, o Salmo 113 diz que ele se inclina, e em João 13, quando fala essa cena do lava-pés, mostra que ele limpa a tua sujeira, a tua poeira diária. Que Deus tremendo, amados, que se preocupa, sabe, para que você esteja limpinho, que se preocupa com a tua saúde espiritual. Ele fala para os discípulos, olha, o que eu estou fazendo, vocês agora não vão entender. Ele dá um exemplo de humildade, ele sendo maior, ele faz aquilo dali, mostrando que os discípulos deveriam fazer isso uns com os outros, porque diariamente nós produzimos lixo. Mesmo santo, mesmo batizado, mesmo convertido, diariamente, se não é em palavras, se não é em atitudes, é em pensamentos. E ele mostra que ele está à disposição, amados. Só que às vezes a gente esconde o lixo, a gente bota o lixo debaixo do tapete, não é isso? A gente tenta esconder, mostrando que está tudo bem, e ele está olhando e ele está vendo que está tudo mal. Vamos abrir aí 2 de Pedro, aleluia, estão comigo? Estão seguindo? 2 de Pedro, capítulo 2. Tinha uma música, eu me lembro que na EBF, que era "E Jesus, para te deixar limpinho". Oh, lembra disso? E é por aí, muito velho, gente, olha, meu Deus, agora eu fui lá atrás, né? Ele se preocupa com essa limpeza, essa higiene, né, diária, né, pessoal. 2 de Pedro, segura essa aí, que ele manda para a gente, assim. Versículo 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo,
mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém, amados? São atitudes pequenas, são atitudes diárias, constantes, que mostram para Deus se nós queremos ficar limpos, permanecer limpos, ou se nós estamos brincando de igreja. Amém? E aí, como nós cantamos ainda há pouco, tão lindo, né? Nós somos responsáveis para que essa chama nunca se apague, amém? Nós somos responsáveis para que nós possamos permanecer limpos, para que possamos levantar mãos santas e manter um coração puro. Ai, amados, não vou parar aí não, vamos lá. Deus puxou minha orelha feio, eu vou puxar a tua também, desculpa. Pode puxar? Esse povo gosta de apanhar, glória a Deus. Efésios 4, amém? Vamos lá, Efésios 4. Esse lixo tem que sair, meu irmão. Vamos lavar esse lixo com cloro, entendeu? Vamos deixar tudo cheiroso para Jesus, Ele merece. Olha aí, Efésios 4, 25, a pergunta que não quer calar, pastora: como eu faço para manter essa porta infeliz fechada, pastora? Como é que eu faço? Porque a tranca é do lado de dentro, tá, irmão? Então, você que abre e é você que tranca, tá? Versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ah, é dos outros ou é só de Cristo? Já pensou? Seria uma aranha, sei lá que bicho, né, que seria esse? Corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Vou repetir: para edificação. Não é para acusação, não, é para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais, ai meu Deus, o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vou voltar à pergunta: pastora, como eu faço para manter essa porta trancada? Exercendo o teu livre-arbítrio, meu irmão. Dizendo não. Hoje não para o diabo. Hoje não para a minha carne. Hoje sim para Jesus.
deixando a mentira, deixando, olha aí que coisa linda, entendeu? Perdoando, isso é continuamente, amados. O que nós temos visto nesses dias é um show de horrores. Como pastor, eu não posso deixar, sabe, esse momento onde a gente tem que pregar a palavra de Deus para dizer isso. As pessoas estão pegando licença para pecar. Isso pode, pastora? Onde? Na minha Bíblia, não. Entendeu? É a gente voltando ao velho homem, voltando à ira, voltando tudo aquilo, às práticas antigas. É voltando, é namorando com o nosso passado, amados. Em nome de Jesus, não entristeçais ao Espírito Santo. Amados, vigiem nas conversas. Que tenha graça naquilo que você está transmitindo, que aquilo que você esteja falando aos ouvintes, às pessoas, poxa, eu quero ir para essa igreja, eu quero servir a esse Deus. Vamos dar testemunho, igreja. Nós somos chamados, não somos chamados para ser pregador, não. Somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Somos chamados para sermos pequenos cristos. Cristão é isso. Precisamos praticar isso. Como é que eu mantenho a porta fechada? Praticando o Evangelho, não sendo apenas ouvinte esquecido, mas praticante da verdade. Amém? E aí, né, chamei, né, a atenção, amém, Deus tem me chamado, né, mas eu lembro, né, quando esse Salmo 113, no início desse ano eu li um artigo na internet, acho que foi na BBC News, né, que falava de um inventor. Eu gosto muito de biografia, todo mundo, mais alguém aqui? Né, e tem coisas assim que chamam a atenção, né, da gente, tá? A gente dá vontade de você conhecer mais a respeito da pessoa. E eu me lembro que no começo desse ano eu tinha visto uma biografia, Fred Figgers, o nome do cara, 31 anos, cara inventor milionário. Gente, fantástica a história dele. Se vocês quiserem procurar, vocês vão ver lá. E aí fala, né, um desses prodígios, com 9 anos de idade, ele ganhou um computador, ele já desmontava, né, desmontava e montava alguns eletrodomésticos, né, despertadores, essas coisas, e com 9 anos, o sonho dele era um computador, ele consegue um Macintosh, né, e ele usado, quebrado, e ele, na hora, ele desmonta e monta, depois de 50 tentativas, o computador funciona. E aí, com 12 anos, ele começa a consertar os computadores do colégio. Enquanto as crianças iam para o recreio, ele ficava lá consertando os computadores. Com 15 anos, ele fez um sistema, né, um programa que controlava a pressão, a medida da pressão de água da cidade. O rapaz era um prodígio. Mas o que me chamou a atenção, não para por aí. O cara era um nerd, sabe, inventor. O pai tinha Alzheimer, e aí ele ficava preocupado, o pai sumia, né? Então ele pegou o sapato do pai, né? Ele fez um buraco ali na sola do sapato, colocou um dispositivo que ele, no laptop, o garoto com 15 anos, olha que coisa fantástica. Ele fez aquilo, no laptop dele, ele conseguia localizar, ele falava, o pai ouvia, pai, onde é que o senhor está? Não sei. Então, ele ia no laptop e ele conseguia localizar o pai. Isso antes do Google Maps. Gente, é fantástica a história dele, procura lá. Tem uns caras assim, né? Depois eu até dou o nome, né? Mas o que me chama a atenção, sabe? O início da história desse homem, desse grande inventor, ele foi achado no lixo. O pai adotivo dele encontrou ele vivia no Queens, né? Então, assim, perto de um container de lixo. E ele adotou, né? Esse casal adotou. Então, gente, quem diria que uma criança jogada no lixo, né, teria um futuro tão brilhante? É impossível a gente não trazer isso para a nossa vida e a gente
não refletir que a circunstância que nós estamos vivendo nesse momento não determina quem nós somos. Nunca vai determinar a tua circunstância, aquilo que você está vivendo, meu irmão. Se fosse pela circunstância, e isso era utilizado por bullying, né? As crianças do colégio, claro, cidade pequena, vazou. Então, o filho do lixo, a criança do lixo, né? E o que trazia prazer para ele era saber que ia chegar em casa e ia se dedicar àquele computador, entendeu? E ele fala uma frase fantástica, que o lixo de uns pode ser o tesouro de outros. Amém? Ele era um tesouro que foi achado no lixo. O computador que desabrochou um dom maravilhoso que ele tinha e pôde ajudar outras pessoas, né, foi achado no lixo. E aí, a gente não esquece daquele texto maravilhoso. Vem comigo, já que você está em Filipenses, vai para capítulo 3. Amém? Ah, perdão, eu já estou em Filipenses. Capítulo 3. Amém, gente? Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, outra versão, como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, mas o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amados, o que Paulo está dizendo aqui? O que era refúgio para ele? Aquilo que era motivo para ele se gloriar, para ele, aquilo comparado com a salvação que há em Cristo, aquilo não era nada. Tudo que ele tinha conquistado até aquele momento, ele considerava aquilo lixo. Ele estava dizendo: ei, passado, você é lixo. E ele estava olhando para o alvo, que é Cristo. Ele estava olhando para o futuro, para a ressurreição. Amados, quantos de nós temos essa coragem de olhar para o nosso passado e dizer que é lixo? Que o nosso passado está lá no mar do esquecimento. Quantos de nós temos essa maturidade? Mas a questão é que toda hora a gente vai lá e tenta pescar um pedacinho de quem a gente foi, daquilo que a gente teve, mostrando para Deus que a gente não se arrepende de coisa nenhuma. A gente quer lucrar. Ninguém está disposto a sofrer o dano. Ninguém está disposto a perder nada. O que ele estava perdendo era muita coisa, amados. Sabe, eu gosto de falar isso. Quando você se converte de verdade, você chega nesse ponto que Paulo chegou, que é um ponto sem volta. Que não dá mais para você ser a mesma pessoa. Que você olha no espelho, não sou eu, não é você, é Cristo em você. O velho homem ficou crucificado lá para trás. Então você entende que essas coisas não têm mais cabimento. Ira, inveja, contenda, gritaria. Aquele velho homem morreu. Aquela velha mulher iracunda morreu.
O que nós vivemos agora é nova criação em Cristo. Amém? Quantos estão dispostos a isso, amados? O que você está disposto a renunciar, a perder para ganhar Cristo? O quê? Essa é a mensagem do Evangelho, amados. A mensagem não mudou. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue e leve a sua cruz. Não mudou. Quando que essa mensagem mudou? A mensagem continua a mesma. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas que na nossa vida, para Deus, é como se fosse lixo. Quando Ele se inclina para ver a tua vida, Ele está te vendo no meio de um lixaral, meu irmão. Sei lá se existe essa palavra, um lixão, um monturo que está a tua vida. Precisamos abrir mão disso, precisamos perder isso para ganhar Cristo, amados. Nada se compara com a salvação que é em Cristo, com a paz que só Ele tem para nos dar, amém? Nada se compara. O que realmente vale a pena para você? O que realmente vale a pena, afinal de contas? Na bola dividida, para que lado você vai? Deus me confrontou, sabe, tenho sido muito confrontada, amados. Sabe, o tempo está passando rápido demais, Jesus está às portas, todos os sinais estão se cumprindo, não dá mais tempo da gente ficar nessa vidinha, nessa mesmice. Amados, a gente só não é transformado se a gente não quiser. Ele é a porta, Ele nos dá acesso a viver essa transformação, Ele nos ensina a viver uma renovação de mente. Ele diz isso, Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É preciso renovar, meu irmão, é preciso deixar o lixo para trás, para, sabe, o oxigênio, para arejar, entendeu? Para mudança de ares. Quantos estão entendendo? Aleluia. Para terminar, queria chamar o louvor aqui, aleluia. Amém? Ponto sem volta, meu irmão. Está comigo ou não está? Ou você se arrependeu de ter seguido Jesus? Ou Jesus não é mais o teu Senhor? Ou você se decepcionou com Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus, amados? O que Ele representa na tua vida? Algo de valor? Ou algo que pode ser descartável, facinho assim? Vamos lá comigo, vamos fechar aqui, Lucas 8, aleluia, Jesus. O Senhor tem ouvido as nossas conversas, sabe? O Senhor tem nos sondado, amados. Tomara Deus que Ele tenha nos aprovado. Tomara Deus que nós possamos ouvir do Senhor: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Tomara Deus que naquele grande dia a gente não ouça: eu não vos conheço. É conhecer a Ele e ser conhecido por Ele. Vai ser muito triste, amados. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Lucas 8. O texto você conhece. Por falar de lixão, meu Deus. O que era a vida desse homem, gente? Você consegue imaginar? As correntes não conseguiam segurar esse homem. De tão endemoniado que ele era. Vivia nos sepulcros. O Jorge Roberto falou do temporal. Jesus enfrenta uma tempestade para ir atrás desse homem. Olha o que Jesus já fez para chegar até você. Amados, um dia nós saberemos disso. Ele não se cansa, Ele não desistiu, Ele não desiste.
capítulo 8, versículo 35, fala assim: então, depois de Jesus ter liberto o gadareno, amém? Ele, no versículo 35, fala assim: então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhes tinha feito. Sabe o que eu acho interessante aqui nesse texto que eu acabei de ler, amados? Tem dois pontos de vista distintos aqui. O ponto de vista dos Gerazenos, né? Gerazenos. Ponto de vista do povo, da multidão, daqueles que criavam porcos, daqueles que souberam o que aconteceu, né? O ponto de vista desses era: sai, Jesus, nós não queremos você aqui. E eu fico me perguntando por quê? Por que alguém pode dar as costas para Jesus? Por que alguém pode não querer Jesus, gente? Porque estavam com os olhos no natural. Eles estavam vendo o que eles tinham perdido. Amados, era uma grande manada de porcos que foi lançada no precipício. Isso fala disso aqui, meu irmão. Isso fala de dinheiro. Isso fala de prejuízo. Eles não estavam dispostos a perder um centavo. Esse é o primeiro ponto de vista. Daqueles que não querem perder nada. Daqueles que não querem abrir mão de nada. Querem permanecer no mesmo estado. E o segundo ponto, aleluia, do improvável. Isso é lindo no Evangelho. Das coisas loucas, das coisas desprezíveis, das que não são, da quantas pessoas deviam ter nojo daquele homem, mas é o ponto de vista daquele homem que faz diferença nesse texto que eu acabei de ler. Ele roga para Jesus: não, eu quero ir contigo, porque valorizou a presença do Senhor acima de tudo, valorizou a sua salvação. Amados, estamos aqui, um grupo grande. Qual é o lado que você quer seguir? Qual é o teu ponto de vista? Você abre mão de Jesus? Ou você não abre mão do Senhor? Onde você for, eu irei, Senhor. Onde eu for, eu te levarei, Senhor. Aonde eu irei, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Senhor, nada se compara à Tua glória, Jesus. Tu és a expressão exata de Deus. Jesus, Tu és lindo, Tu és a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida. Igreja, eu quero que você fique de pé. Deixa o Espírito Santo te sondar. Essa é a hora. Essa é a hora de botar o lixo para fora. Essa é a hora de confessarmos a Ele como nós estamos. Essa é a hora de você dizer: retira-te ou fica comigo.
não te vá, Senhor, eu preciso do Senhor todos os dias. Sabe, através do clamor daquele ex-endemoniado, havia um desespero, meu irmão, que só quem já esteve nesse estado sabe muito bem. Eu não quero voltar a ser quem eu era. Eu não quero voltar a ser aquela velha Madelon. Eu não quero voltar a cometer os mesmos erros que eu cometia. É uma decisão, meu irmão.